Lição 6, 9 de fevereiro de 2014. A peregrinação de Israel no deserto até o Sinai. Subsídios audiovisual para professores da Escola Bíblica Dominical. Primeiro trimestre de 2014. Uma jornada de fé. A formação do povo de Israel e sua herança espiritual. Esta obra foi pensada para dar subsídios e auxiliar professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical de todo o Brasil. Espero que ela possa contribuir para que suas aulas sejam cada vez mais dinamizadas pelas didáticas e metodologias aqui aplicadas, lembrando sempre que ela não substitui a oração. Sigamos, portanto, o que disse o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 7, quando diz a respeito dos dons que segundo a graça nos é dado. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz dos cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. A paz do Senhor a você, professor e até mesmo aluno da Escola Dominical, que busca nessas videoaulas aperfeiçoar o seu conhecimento bíblico através do estudo da Palavra de Deus. A lição de número 6 deste próximo domingo, 9 de fevereiro de 2014, vai trazer o tema A peregrinação de Israel no deserto até o Sinai. Veja que o comentarista ele escolhe um texto, uma pregação de Paulo para os Coríntios na primeira carta, capítulo de número 10, versículo 11, onde ali ele diz: Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Veja que neste versículo Paulo ele levanta uma palavra bastante importante, que no grego é tupos, ou tipo, que traduzido se diz figuras. Veja que Paulo diz aos Coríntios que tudo isso lhe sobreveio como figuras. E se nós fizermos uma análise do contexto desse capítulo 10, deste versículo 11, você vai perceber que Paulo está tratando ali da caminhada, da peregrinação do povo de Israel e demonstrando ou saltando-se ali os erros e pecados deste povo, dizendo que tudo isso nos serve de figuras. Paulo levanta também ali no capítulo 10, como por exemplo no versículo 4, que Cristo é a nossa pedra, ou era aquela pedra
que jorrou no deserto, dando água para o povo hebreu. Outro tipo que encontramos aqui. No versículo 6 também, de 1 Coríntios capítulo 10, ele diz: e essas coisas foram-nos feitas em figuras. Ele levanta mais uma vez aqui a palavra que no original é tupos, ou tipos, né? Figuras. Essas coisas que Paulo estava tratando ali eram os pecados do povo de Israel, como por exemplo o pecado da idolatria, o pecado da prostituição, quando o povo hebreu tenta a Deus, o pecado também da murmuração, dizendo que, aí sim no versículo 11, que é o texto áureo, todas essas coisas nos servem ou foram-nos escritas para aviso nosso, para que nós não caiamos nesses mesmos pecados, idolatria, prostituição, tentar a Deus e a murmuração. Pois bem, na verdade prática, o comentarista coloca algo que também está ligado, interligado ao texto áureo, dizendo que os erros e pecados de Israel servem-nos de alerta para que não venhamos a cometer os mesmos enganos. E aqui eu digo uma frase que eu gosto muito, que é muito mais fácil você aprender com os erros dos outros do que com os seus próprios erros. Porque quando você aprende com os seus próprios erros, você sofre com isso. Agora, aprender com os erros dos outros, o outro já sofreu. E você deve tirar daquilo lições para que você também não venha a sofrer. É isso que o comentarista nos coloca para que nós ficamos em alerta com tudo que sofreu o povo de Israel em sua peregrinação pelo deserto. Vamos à introdução da nossa lição. E na introdução, o comentarista levanta uma pergunta que muitos crentes fazem, que seria: por que estudarmos as lições do Antigo Testamento, sendo que nós somos cristãos da Nova Aliança? Veja que a resposta está bem interligada também ao texto áureo e à verdade prática. Quando ele levanta que são coisas ou são figuras de coisas futuras. E como eu disse no original, a palavra tipo ou figuras, né, é tupos, que traduz-se por figuras também como exemplo ou como modelo. O reverendo arcediago Buckland, ele diz que figura exprime um símbolo do que está por vir. Então nós estudamos as lições do Antigo Testamento porque elas nos servem de figuras, de exemplos, como diz Buckland, de coisas que estão por vir. Na lição de hoje, o comentarista coloca, nós vamos falar da caminhada do povo até o Sinai. Caminhada essa que nos servirão de tipos daquilo que está por vir. E continuaremos na próxima lição a falar daí sim, né, da lei recebida por Moisés no Monte Sinai. Este é o assunto da lição desse próximo domingo, que traz como primeiro título Israel peregrina pelo deserto. E aqui eu gostaria, irmãos, professores, que você fizesse uma retrospectiva, somente a título de recapitularmos aquilo que já estudamos na lição passada, sobre a peregrinação do povo de Israel, o povo hebreu, até a travessia do Mar Vermelho, para que aí então você entre na peregrinação no deserto. Vamos então recapitularmos esse assunto. O povo hebreu estava em Ramsés. Você, professor, tem na sua lição, na página 43, um mapa que eu sugestionaria que você pudesse imprimir e dar uma cópia dessa para cada aluno da sua escola dominical. Esse mapa aqui é riquíssimo em conhecimento e até mesmo para que eles possam entender melhor a sua aula. E aí você mostrará para eles aí, e eles acompanharão em seus próprios mapas, a primeira cidade que estava o povo hebreu, que era a cidade de Ramsés, que ficava no território de Gósen, ali no Egito. E eles saem então de Ramsés, acompanhe aí no seu mapa, e eles vão até Sucote, a primeira cidade, ou o lugar onde eles primeiro acamparam após a sua saída. O primeiro acampamento do povo hebreu se deu aqui em Sucote.
E quando eles estão acampados em Sucote, Deus manda Moisés voltar com o povo, por isso eles sobem ao invés de ir adiante. Eles sobem voltando para a cidade, está em Êxodo capítulo 14, versículo 2, Pi-Hairote, Migdon e depois Baal-Zephon, que você tem aqui no mapa. Pi-Hairote e Migdol são cidades que ficam nas redondezas aqui de Baal-Zephon. Quando eles estavam peregrinando por essas 3 cidades, Faraó entende que eles estavam perdidos, querendo voltar para trás. Tudo isso era estratégia de Deus, obviamente. E aí sim ele manda os seus 600 carros ir até ao encontro do povo hebreu. Veja que o povo hebreu não estava preparado de forma alguma para uma guerra, que mesmo eles sendo em números de 2 milhões a 3 milhões de pessoas, o povo de Israel, ou o povo egípcio, melhor dizendo, estava indo com eles, atrás deles, com apenas 600 carros, cerca de 1.200 homens de guerra. E aqui então, eles, em Baal-Zephon, Deus dá a Moisés a ordenança de tocar nas águas, e ele abre o Mar Vermelho e atravessa o mar até o outro lado. Fizemos aqui uma trajetória da peregrinação do povo de Israel, de Ramsés, no território de Gósen, até a beira do Mar Vermelho e até a sua travessia, algo que já falamos na aula anterior. E aí você entra na aula deste domingo com o primeiro tema, Israel peregrina pelo deserto. E aí nós vamos ver qual foi, isso pode ser acompanhado também no mapa, os lugares por onde o povo passou após a travessia. Quando eles atravessam, eles estão no deserto de Sur. E ali pelo deserto de Sur, você entra no primeiro subtítulo da lição, Israel chega a Mara. Reforçando também que peregrinar, segundo o dicionário Aurélio, significa viajar ou andar por terras distantes. E veja que, atravessado o mar, eles têm ali a vitória final sobre o povo egípcio, que em algumas aulas passadas nós falamos que o juízo final de Deus foi a 10ª praga, mas você veja que você não estaria errado também em afirmar que o juízo final de Deus para o povo egípcio foi a travessia do Mar Vermelho, quando ele fecha as águas sobre o povo egípcio e eles morrem ali, os seus corpos são vistos pelo povo hebreu na praia. Após esse juízo final de Deus sobre o povo egípcio, ele vai peregrinar pelo deserto de Sur e Israel chega a Mara. O comentarista coloca que finalmente livres do povo egípcio, e eu gostaria que você reforçasse esta palavra finalmente, porque foi finalmente mesmo. Depois de 10 pragas lançadas sobre o povo, depois de mesmo deixar o povo ir, Faraó ainda manda o seu exército atrás do povo hebreu. Somente então, finalmente, eles atravessam o mar e se vê livre do povo egípcio. E eles então caminham até Mara, que está aí também no mapa. Esse caminho da travessia até o deserto, ou até Mara, caminhando pelo deserto de Sur até Mara, a Bíblia diz que foram cerca de 3 dias de caminhada. E quando eles chegam a Mara, as águas de Mara eram amargas, pelo passo que o povo hebreu pergunta, ou questiona, começa a murmurar, pensando que era contra Moisés, mas eles estavam sim murmurando contra Deus. O próprio Moisés disse isso lá na frente. E eles começam a dizer: que havemos de beber? Era uma pergunta, irmãos, que Moisés não teria autoridade ou não teria aspectos claros para poder responder, porque as águas eram amargas, não dava para se beber. Deus, vendo a afinidade do poder de Moisés, agora mostra para Moisés um lenho, um pedaço de madeira de uma árvore. E quando Moisés vê aquele pedaço de madeira daquela árvore, direcionado por Deus, ele pega aquela madeira, aquele lenho, e ele joga nas águas. E o fato dele jogar a madeira nas águas, muito além de apenas um barulho,
ou muito além de apenas espalhar um pouquinho de água ao bater o lenho nas águas, a Bíblia diz que pelo poder de Deus as águas se tornam doces, boas para o consumo. Esse milagre feito por Deus através da vida de Moisés começou a mostrar para o povo que outros viriam e que Deus estaria com aquele povo, protegendo e livrando o seu povo. Após as águas se tornarem ali boa para o consumo, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 26, que Deus se apresenta para o povo hebreu como o Jeová Rafá, o Deus que sara. Após entregar ali em Mara alguns estatutos, algumas ordenanças, algumas leis, alguns mandamentos para o seu povo, diz Deus através de Moisés que se o povo seguisse os mandamentos do Senhor, nenhuma das doenças dada lá no Egito para o povo egípcio estaria caindo sobre o povo hebreu. Promessa de Deus para aquele povo, se eles cumprissem a sua lei. E Deus diz: eu sou o Senhor que sara, o Jeová Rafá. O segundo subtítulo da lição é Rumo ao Sinai, baseado em Êxodo capítulo 16, a partir do primeiro versículo. Aqui nós vamos ver que de Mara, e isso você pode acompanhar também lá no mapa, eles vão para Elim e depois para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Veja aqui, professor, era interessante que realmente você imprimisse mesmo esse mapa, desse para o seu aluno e pedisse que ele ficasse com ele em mãos para que você pudesse estar mostrando ali aonde era a trajetória provável, que eles estavam caminhando. Vamos lá então. Quando eles chegam a Elim, eles encontram um lugar coberto de vegetação em meio àquele deserto, verdadeiramente um oásis ali em meio ao deserto, que a Bíblia diz até mesmo em Êxodo capítulo 15, versículo 27, que ali naquele oásis tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras. Então era realmente um lugar muito belo, um oásis preparado por Deus ali para aquele povo de Israel em meio àquela trajetória no deserto. Ainda assim, saindo eles dali, o povo começa a murmurar contra o Senhor mais uma vez. Satisfeitos de água estavam, porém eles sentem falta da comida, do pão, e começam a murmurar e até mesmo a dizer que preferiam voltar para o deserto, para o Egito, e morrer pela mão do Senhor lá no Egito. O Senhor então se ira contra esse povo e através de Moisés faz mais uma promessa, e diz ele para Moisés que haveria de ter chuvas de pão caindo do céu ali para aquele povo. E esta chuva de pão é dada pelo povo de Israel, em Êxodo capítulo 16, no versículo 31, que o povo de Israel chama esta chuva de pão, esse alimento, de maná. E como era este maná? Vamos lá, isso é interessante para você passar para os seus alunos. A Bíblia diz aqui no capítulo 16 que pela manhã Deus providenciava este maná, que era em forma de orvalho. Quando eles olhavam para o campo, estavam todos orvalhados, como uma espécie de coisa miúda, parecida com a semente de coentro. E quando eles olhavam pelos campos, era como se fossem geadas. Não sabendo o que era aquilo, Moisés diz que era a comida preparada por Deus para eles e que eles deveriam de colher o sustento somente daquele dia. E quando eles colhiam aquele alimento preparado por Deus e que eles comiam, a Bíblia diz que o gosto daquela comida era como um bolo de mel. Então era uma comida maravilhosa preparada por Deus especialmente para o seu povo. E mesmo que a ordem era que eles comessem, que eles colhessem somente o suficiente para aquele dia, a Bíblia diz que alguns hebreus guardavam, escondiam comida para o dia seguinte. Mas quando eles olhavam para a comida que eles haviam guardado, elas estavam cheias de bichos e mal cheirosas.
A ira de Deus se levantava contra quem não obedecia os seus mandamentos, os seus estatutos. E a Bíblia ainda revela que ao 6º dia eles deveriam colher o dobro, porque no 7º dia, que era o sábado do Senhor, eles não poderiam colher, não poderiam trabalhar, e até mesmo não havia o maná sobre o orvalho da terra do povo hebreu. Então, veja que milagre glorioso que nós tínhamos ali. Aquele maná, aquela coisa miúda, parecida com a semente de coentro, parecida com a geada branca, sobre o campo durante 6 dias. Mas no 7º dia não havia alimento. Ou seja, não era coisa do acaso, não era coisa da natureza, mas sim a provisão de Deus preparada para o seu povo. E mesmo assim ainda, nós vemos que um outro pecado do povo de Israel é que no sábado, alguns dos povos hebreus saíam das suas casas para o campo para colher o maná, mas a Bíblia diz que eles nada encontravam, pecando mais uma vez assim contra o mandamento do Senhor. E este alimento dado por Deus caía do céu, ou seja, era o pão que descia do céu ali para o seu povo. É tremendo você ver os ensinamentos de João no capítulo 6, quando ele compara Cristo, nosso Jesus, como o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, veja que o que aconteceu ali para o povo hebreu naquele oásis em Elim era símbolo do pão vivo que desceria do céu, o nosso próprio Jesus Cristo de Nazaré. Bom, além do pão, do maná dado por Deus ali para o povo de Israel, Deus também promete dar a eles carne. E a carne viria pela tarde. Se pela manhã vinha a chuva de pão, pela tarde vinha o alimento de carne. E a Bíblia diz que as codornizes enchiam o campo do povo hebreu. O arraial era coberto de codorna. E eles ali também, pela mesma espécie, tinham que pegar a carne somente para aquele dia, porque se guardassem no outro dia, a comida estava cheia de bichos e cheirando mal. Após o deserto de Elim, ou a terra, o oásis, melhor dizendo, de Elim, eles vão para uma terra chamada Refidim, onde a Bíblia diz que eles passaram por longo tempo acampados ali em Refidim. Foi em Refidim que, pela falta de água, Moisés toca naquela pedra e a pedra se abre e Deus dá água para o seu povo. Ou seja, além, como o comentarista coloca, de sustentar o seu povo através do deserto com o maná e com a carne, Deus também sustentou no deserto com água. Muito bem. Acampados nos Refidim, por bastante tempo, como dissemos, eles vão então até o Monte Sinai. E aí nós entramos no segundo título da lição, que é Israel no Monte Sinai. O primeiro subtítulo aqui é o Monte Sinai. Vamos lá, Moisés no Monte Sinai recebe as leis, os 10 mandamentos do Senhor, entre outros feitos ali ao pé do monte. Ele recebe também toda a liturgia de culto que está descrita, por exemplo, no livro de Levítico, estando ali no Monte Sinai. As maravilhas de Deus foram reveladas por Moisés ali naquele monte. Foi o monte escolhido pelo Senhor. E perceba que o comentarista coloca que a distância do Monte Sinai, ou do Sinai, até a terra prometida, até Canaã, era quase de 500 quilômetros. Coisa que o povo percorreria aí por um espaço curto de tempo. Mas eles passaram 38 anos peregrinando do Sinai até a terra prometida, devido aos pecados, devido à incredulidade do povo de Israel. O segundo subtítulo é a permanência no Sinai. O comentarista coloca aqui, no Sinai, Israel permaneceu conforme as determinações do Senhor a Moisés, cerca de 11 meses. E Israel caiu no grave pecado da idolatria, quando eles ainda estavam ali no Sinai. E o que é interessante é que nós percebemos que mesmo o povo de Israel caindo na idolatria, pecado abominável aos olhos de Deus, Deus permaneceu fiel ao seu povo.
11 meses que eles passaram ali no Sinai foram um tempo suficiente para eles esquecerem do que Deus havia feito. Todavia, Deus, que não pode negar-se a si mesmo, permaneceu fiel ao seu povo. Terceiro subtítulo, vamos a ele, é a idolatria dos israelitas. Primeiro tema aqui é o bezerro de ouro. Dentro desse tema, irmãos, nós teríamos aqui assuntos que percorreríamos tempos e tempos, ou até horas mesmo, falando sobre esse bezerro. Mas vamos aos pontos mais relevantes que o comentarista coloca aqui nesse ponto. Primeiro, que Moisés e Josué, eles sobem ao Monte Sinai para ter um encontro, com o Senhor, recebem as tábuas da lei, e agora, aqui na terra, enquanto eles estavam no Monte Sinai, aqui embaixo, ao pé do monte, o povo cai no que Elienay Cabral chama de a democracia para pecar. O que seria essa democracia para pecar? Quando o povo chega para Arão e diz que, ansiosos por notícias de Moisés e Josué, e não as tendo, eles dizem, olha, vamos construir um bezerro de ouro, um Deus que nós o levantaremos como um culto ao Senhor e diremos que foi esse Deus que nos tirou da terra do Egito. Olha que coisa terrível. E agora então, estando lá no monte, Deus se apresenta para Moisés, em Êxodo capítulo 32, e pede para Moisés descer apressadamente, porque o povo se tinha desviado dos seus caminhos. Moisés então desce depressa, segundo a ordem de Deus, no versículo 8 do capítulo 32 de Êxodo, e quando ele desce, o que eu gostaria de aqui acrescer a essa informação aos irmãos, é que Deus faz uma proposta que eu diria ser uma proposta irrecusável para Moisés. Está no versículo de número 10. Deus diz para Moisés, agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. E vem a proposta, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés estava dizendo, em outras palavras, ou Deus, melhor dizendo, estava dizendo para Moisés, em outras palavras, deixa eu destruir. A primeira coisa que eu encontro aqui é que Moisés tinha uma comunhão tão grande com Deus, estava em uma comunhão tão perfeita com Deus, que Deus pede para Moisés para destruir o povo hebreu. E aí faz uma proposta irrecusável para Moisés, e eu vou fazer de ti uma grande nação. Proposta essa que, quem sabe, você, professor, ou até mesmo os seus alunos, jamais recusariam. Mas olha a resposta de Moisés, e foi o que me alegrou bastante. Em Êxodo capítulo 32, no versículo 13, Moisés responde para Deus, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Jacó, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste, multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus. Ou seja, Moisés estava dizendo, não foi para mim que o Senhor prometeu fazer uma grande nação. O Senhor apenas me deu para cuidar desta nação. O Senhor prometeu para Abraão, para Isaque e para Jacó. E aí então no versículo 14 a Bíblia diz que o Senhor se arrepende do mal que iria fazer. É uma comunhão maravilhosa que Moisés tinha com Deus. E ao mesmo tempo também um sentimento das coisas de Deus de uma forma tremenda, ao passo de recusar e lembrar a Deus de que a promessa havia sido feita para Abraão, Isaque e para Jacó, e não para Moisés. Isto é tremendo, que isso possa acrescer aí a sua informação quando estiver tratando dessa parte, o bezerro de ouro. Que foi quando o povo, Arão, aceitando a democracia do povo para pecar, pede para que eles tirem todos os brincos das suas mulheres de ouro, todos aqueles despojos que eles haviam trazido lá do Egito, constrói um bezerro de ouro para o adorar. Vamos à exortação do comentarista aqui no segundo subtítulo, cuidado com a idolatria.
1 João capítulo 5, versículo 21, João escreve: filhinhos, guardai-vos da idolatria. Amém. O crente, irmão, deve estar vigilante contra todo tipo de idolatria. Porque há pessoas que, como o comentarista coloca, que acham que idolatria é somente adorar imagem de escultura. Isso também é idolatria. Mas ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Então tudo que está ocupando o lugar de Deus na vida de uma pessoa se torna um ídolo. Se torna pecado, comumente aí a idolatria. Isso é interessante para você passar. Existem, por exemplo, programas televisivos que é idolatria. Existem, por exemplo, a falta de tempo, que é idolatria. Né? Existem aí diversos outros requisitos, como, por exemplo, uma pessoa famosa que pode se tornar um ídolo para alguém, um time de futebol, por que não? Né? E outros demais assuntos que você poderia levantar como idolatria. Se, obviamente, isso tirar, né, o seu ocupar, melhor dizendo, o lugar de Deus na sua vida. Não ocupando, obviamente que não é pecado. Vamos para o terceiro e último subtítulo, que é a idolatria no coração. O comentarista adverte sobre a repreensão que Ezequiel faz no capítulo 14 sobre a idolatria. Essa repreensão você pode, obviamente, ler na sua classe neste momento, e você vai ver ali Ezequiel levantando alguns fatos que Deus era contrário à idolatria do seu povo. E também, algo que é interessante, é que quando o povo estava aqui ao pé do monte com Arão, construindo um bezerro de ouro, Deus estava dando a Moisés, lá no Monte Sinai, as tábuas dos 10 mandamentos, que nós vamos falar na aula do outro domingo, na lição de número 7. Mas veja que o primeiro mandamento dado por Deus a Moisés é: não terás outros deuses diante de mim. Você já pensou a vergonha do povo de Israel quando Moisés começou a ler os 10 mandamentos, as tábuas dadas por Deus ali para eles, e que eles puderam perceber que o primeiro mandamento era o primeiro pecado que o povo estava fazendo enquanto Moisés estava ali na presença do Senhor. Para a vergonha do povo, Deus os corrige desta maneira. Vamos para a conclusão da lição. O comentarista coloca o Salmo 103:6, que é o salmo que relata os tropeços de Israel nesta peregrinação, nessa caminhada até Canaã. E essa sublime história traz a infinita misericórdia de Deus para o seu povo, também para a nossa vida. E que Deus continuou sendo fiel ao seu povo, mesmo diante de muitos pecados que eles cometeram, mostrando que Ele não pode negar a si mesmo. Professor, que Deus os abençoe, continue acompanhando as nossas videoaulas e que você possa ter um domingo abençoado pelo Senhor e uma aula muito proveitosa. Fiquem com Deus.